Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marco Velho, sou o Marco Velho, canal Marco Velho. Eu criei mais um canal para ser descontraído, para falar sobre coisas do cotidiano que está acontecendo com a gente, sobre os top trends. E, gente, eu vou contar, pô. Tava vindo trabalhar hoje, levantei cedo, levantar cedo, saí na sacada, bonitinho. Aquele vento, céu azulzinho, mas um vento enorme. Aí, pô, vou a pé ou vou de carro? Vou a pé ou vou de carro? Eu sempre ia a pé para a empresa, né? Então, o que que eu vou a pé. Aí vem, tranquilo. Como eu trabalho a mais ou menos a 1.500 metros de onde eu moro para a empresa, eu vim a pé. Chegando nem uns 20% do caminho, o tempo começou a mudar, começou a escurecer, começou a ficar que vai chover. O vento aumentou, vai, eu acelerei, porque eu só saí com a minha mochila, não estou acostumado a levar guarda-chuva, vou dar um pique. Acelerei, cheguei antes da chuva. Dá pra ver que parece que tá querendo clarear, mas ainda tá com cara que vai chover feio. Mas aí, encontrei já as duas pessoas no caminho, né? Que geralmente, como vem a pé, eu encontro as pessoas, cumprimento, a gente é o tipo de coisa que você acaba fazendo amizades, esse caminho você acaba conhecendo um, conhecendo o outro, e você acaba tendo aquela, como se fosse uma amizade de itinerário. Aí o que aconteceu? Vinha vindo, encontrei um, esse um que eu encontrei já estava com guarda-chuva, desse tamanho. Aí eu passei, fui no outro lá, o outro também com guarda-chuva. Eu que estou errado, né? Mas eu não gosto de carregar guarda-chuva. Né? Então assim, pessoal, na verdade eu comecei esse vídeo mais para dar uma ideia, porque que eu vou falar hoje? Falar sobre o trabalho remoto. Né? Nós estamos vendo hoje que as empresas estão retornando a trabalhar presencial. Então, quem não gosta, quem já acostumou a trabalhar presencial, trabalhar remotamente, em home office, vai querer voltar para o presencial. Inclusive, quando teve a pandemia, o que aconteceu? Primeira coisa, eu peguei lá na minha casa eu tenho um quartinho. Falei, não, vou transformar esse quartinho, já era um quartinho que eu usava para trabalhar, minha esposa também. Então, vamos transformar esse quartinho em home office. Aí compramos móveis, tudo fizeram transformando no home office. Agora, nós temos um home office em casa. Mas assim, eu particularmente ainda prefiro ir trabalhar, né, porque você sai de casa, você vai ver pessoas novas, você vai exercitar, porque no meu caso é 1.500 metros, então eu vou e volto. Quer dizer, eu volto nem sempre, né, porque minha esposa faz questão de me pegar lá, tudo bem. Ela trabalha mais longe, quer dizer, o dela não tem como ser virtual, então ela tem que ir presencialmente. Então de volta ela passa e me pega, mas geralmente eu volto a pé também. Então, 1.500 metros, mais 1.500 3 km por dia. Então, eu me exercito, eu vejo coisas novas, vejo o ambiente que está ao meu redor. Eu gosto disso. Eu já trabalhei, a minha vida toda, trabalhei na rua, dirigindo. Desde quando comecei meu trabalho, meu emprego, sempre foi na rua, dirigindo. Me lembro que a primeira vez quando eu tirei a carteira, a primeira vez que eu peguei um carro, nem meu pai me ensinou a dirigir. Eu tive que aprender na autoescola. Quando eu peguei o primeiro carro mesmo, que não era meu, não era da autoescola, nem do meu pai, foi numa empresa que eu entrei trabalhar. E essa empresa chegou na hora do almoço, não tinha ninguém, quer dizer, o pessoal some, né? Lá, o chefe chega, não posso, não tem computador. Na hora do almoço, meu amor, todo mundo vai embora. Sobrou para quem? Eu era novo, tinha acabado. Você tem carteira? Tem. Então você vai levar essa coisa lá no alto da 15. Putz, e aquele dia choveu, eu não tinha experiência, centrão, peguei a fioreira. Foi eu consegui ir e voltar. Depois que eu fiz isso, eu senti assim aquela. Consegui, né? No trabalho, né? Um carro não era meu, responsabilidade. Depois disso, eu sempre trabalhava atendendo no centro. Então era a pé, como era a empresa era no centro, quase no centro, né? E os clientes que eu atendia eram tudo no centro. Então eu ia a pé e a gente tinha um convênio com os taxistas, né? Com a empresa de táxi. Então você tinha uns bloquinhos que você preenchia, pegava o táxi, preenchia e depois eles cobravam na empresa. Aí eu fazia esse atendimento no centro. E quando não tinha um técnico que pudesse atender em outro lugar ou faltasse, daí eu ia de carro atender mais longe. Aí com o tempo eu passei a sempre usar carro para ir atender. Então assim, eu passei depois a abrir minha própria empresa, comecei a ir sempre na rua, era visitar cliente, era atendimento técnico, era um evento que tinha aqui, um evento ali,
era comprar coisa aqui, comprar coisa ali, era assim, era correria direta. Então, para eu trabalhar num home office fechado, para mim é difícil. Então eu prefiro ainda trabalhar no presencial. Mas hoje eu não preciso, porque a empresa que eu trabalho ela é toda automatizada. Então, né, eu estou na empresa agora, sozinho, não tem ninguém aqui. O pessoal vai chegar, os que vêm, vão chegar lá por umas 10 horas, 9 horas, 10 horas. Fica um tempinho aqui e depois vão embora, só para ver como é que tá as coisas, tudo, e vão embora, tudo remoto. Porque depois da pandemia a gente foi obrigado a fazer um trabalho, manter o pessoal em casa, mas a equipe essencial fica na empresa. Depois tinha vários problemas, né, com home office, quem queria, quem não queria, daí as coisas começaram a ficar mais preocupantes em relação ao próprio ao nosso jurídico, em relação a trabalho home office, né? Então foi se criando um sistema automatizado, foi dando mais atenção para a automatização. Então hoje a nossa empresa ela praticamente é 90% automatizada, quase não precisa ninguém para trabalhar fisicamente, é raro. Então por isso que eu sempre estou aqui, dou uma olhadinha, precisa de alguma coisa, daí eu entro em contato com alguém, precisa disso, daí resolve, está resolvido. A maioria é home office. Mas porque a nossa empresa é um tipo de trabalho que precisa, não precisa de pessoas físicas, né? A gente fazia questão de trabalhar fisicamente porque, né, eram outros tempos, né? Antes da pandemia a gente nem sabia que a empresa ia trabalhar dessa forma. Então, assim, eu particularmente prefiro vir. Então eu venho todo dia, né? Trabalho de manhã, daí de tarde eu volto para casa, daí eu fico em casa no home office, é assim. Então, olha, gente, começou a chover. Ó, gente, está chovendo e aquela fumacinha do vento levando. Bem bacana, bem bacana. Então, assim, aí o que acontece? O pessoal que trabalha com a gente já não quer mais saber de presencial, quer saber só de remoto. Então, a automatização foi uma coisa meio que necessária. Então, com isso foi sendo necessário dispensar muitos funcionários, né? Então, pessoal, eu estou tentando passar uma ideia de como é no nosso caso aqui, né? Agora você, por exemplo, eu estava vendo as reportagens ali por exemplo, das empresas que estão colocando o pessoal no remoto. Por exemplo, a Amazon aqui, ó. A Amazon agora está obrigando os funcionários a voltarem para o presencial. O Google a mesma coisa. Eu estava vendo também que a Apple também está assim, tem muitas empresas que estão assim, as empresas de banco também estão dessa forma. Os bancos estão mais assim, dividindo, fazendo um trabalho híbrido. Mas também já não são mais tudo remoto. Então o que acontece? No meu ponto de vista, eu vejo assim, eu vejo dois problemas. Um problema das empresas, um problema para as empresas, e um problema para os colaboradores. Por exemplo, você imagina lá a questão do Google. O Google, quem conhece o Google, quem já viu o Google, ela é uma empresa que acho que metade do espaço dela é dedicado ao bem-estar do colaborador. Tipo, você tem lá áreas de descanso, área de lazer, tem áreas de jogos, área de alimentação, de descanso. Sabe? Praticamente uma metade da empresa, da construção física, do tijolo lá, é feito para o funcionário descansar, relaxar. Agora você imagine se todo esse pessoal está no remoto. O que a empresa faz com esses espaços? Na verdade, eles construíram já pensando dessa forma. Agora, como desconstruir tudo isso? O troço já foi feito, porque eles vão ter que adaptar, fazer uma adaptação. Que nem, por exemplo, você compra um prédio novo aí, quer dizer, novo não, uma empresa compra um prédio, aí tem que adaptar aquele prédio para as suas necessidades, né? Coisa que as empresas normalmente compram um terreno e constroem o prédio para as suas necessidades. E o que acontece com um prédio desse do Google? Você tem que desfazer o que você fez. Então, realmente é custo, é um espaço perdido, né? Podia estar cheio de servidor lá dentro, mas como é que você vai adaptar se o cara fez um negócio redondo para as pessoas ficarem sentadas? Então não tem como, né? Então eu vejo que esse é um dos problemas. Né? O outro problema é você, por exemplo, como as empresas têm, você poder monitorar
o trabalho do funcionário. Saber se ele está trabalhando, se ele não está. Negócio de produção você vai ter que ter alguém para controlar isso. Então, se você tinha o cara trabalhando presencial, você sempre tinha chefes andando pelo setor, você tinha um funcionário que estava com carga acima de você, e o pessoal comenta e você acaba trabalhando, você é obrigado a trabalhar. Agora, quando você está em casa, você vai ter muita distração, você vai ter café toda hora, você vai ter Netflix, você vai ter os streams que você vai assistir, você vai ter joguinhos para ficar jogando, e quando você se para na TV para jogar alguma coisa, meu amigo, só quando você vai ver já passou a hora. Então, esse é um dos problemas, né? Aí o que acontece? As empresas tentaram, por exemplo, monitorar as pessoas por teclado, por atividade. Teclado, tela, ver se a pessoa está trabalhando. Tentaram colocar câmera para ver se o cara está trabalhando. Aí o que aconteceu? O sindicato veio, não pode. Privacidade, você está invadindo a privacidade do cara. Porra, o cara está trabalhando para a empresa. Ele vai trabalhar em casa. Então, aquele espaço que vai trabalhar ali é o espaço da empresa que ele vai trabalhar. Ele tem que deixar aquele espaço ali como se fosse uma empresa, o espaço da empresa. Não é da empresa, mas ele tem que colocar na cabeça dele, esse aqui é o espaço da empresa. Então, tudo que eu fizer aqui é relacionado à empresa. Sai, abre a porta, fecha, traz as coisas, fecha e fica ali. Agora, não pode gravar o cara, não pode ver o que o cara está digitando, você está com o teclado em atividade e não está. Cara, isso aí gera insegurança. Daí o que a empresa vai fazer? Vou ter que trazer o cara de volta, né? Porque é mais fácil, além de você ter que ter alguém para ficar gerenciando o cara. Ver se ele está trabalhando, se ele não está, de vez em quando tem que ficar ligando, acionando o WhatsApp. Eu tenho uma irmã que ela trabalha dessa forma, ela trabalha 5 dias em casa e 5 dias na empresa. E quando ela está em casa, o telefone, toda hora o chefe dela está mandando mensagem, para saber se está ok, se não está, como é que estão as coisas. Manda uma coisa, acabei de mandar um e-mail, abre aí para ver se a pessoa está ali ou não está. Cara, acaba sendo mais estressante do que você estar na empresa lá numa boa, porque na empresa você vai poder levantar numa boa, vai poder conversar com os seus amigos que estão em volta, você vai poder tomar um cafezinho e contar umas piadas ali, fazer umas fofocas também, e faz parte, né? O ser humano precisa viver de contatos. E dessa forma, o que acontece? As empresas estão chamando os caras de volta, porque está dando mais problema juridicamente manter um cara trabalhando remotamente do que o cara trabalhando presencial. Né? Pelo menos se o cara está lá e o cara faz alguma coisa assim, cai com a cadeira, se quebra todo, tem seguro, vai lá a ambulância, leva o cara vai ter todo o seguro da empresa. Agora, o cara está em casa fazendo sabe lá o que, o cara que se quebra todo, aí vai culpar a empresa porque ele caiu da cadeira na casa dele durante o trabalho. Aí já teve casos assim, teve uns casos que era de, acho que um cachorro que passou no meio do pet do funcionário, o cara estava trabalhando em casa, o pet passou no meio das pernas dele, disse que ele caiu e se machucou e estava processando a empresa em R$30 mil. Cara, não tem como dar certo, sabe? As pessoas querem trabalhar no remoto, ficar em casa trabalhando no remoto, só que não colaboram. Aí o que acontece? As empresas estão trabalhando, estão chamando os caras de volta. Porra, não dá para confiar em você, né? Você, pelo menos se você se quebrar aqui, tudo bem. Tem funcionário, tá todo mundo vendo aqui. Pega, vai para o hospital, tal, a empresa indeniza, ou tem seguro, tudo. Agora em casa, não vai fazer o quê? Agora, caso o cara pega fogo, o cara está trabalhando em casa, vai querer que a empresa pague a casa do cara, porque... Claro, então, hoje não dá para dizer que a gente está preparado para um home office. Não tem. Enquanto não regulamentar, criar leis corretas, que para cada item, isso aí, para cada passo que você possa fazer no home office, não tem como fazer, não tem. Porque o cara vai para casa, a empresa já tem que pagar, tem que ajudar com a internet do cara, desembolsar a grana para a internet, tem que desembolsar a grana para a energia elétrica. Cafezinho do cara, cafezinho você sabe, tá R$30 o quilo do café. Aí acaba ficando mais caro e ainda o cara tem que dar vale alimentação pro cara. Teve um cara ali que estava pedindo vale transporte, reclamando porque ele não recebeu vale transporte. Pô, mas você está trabalhando em casa, como é que você quer vale transporte? Mas eu tenho direito. Cara, as pessoas só têm direito, elas não têm dever. Não tem, sabe? Umas coisas malucas esse pessoal. Então,
Cara, eu acho assim, eu acho que tá difícil você manter as coisas. Eu sou a favor do trabalho remoto, né? Eu sou a favor mesmo, eu gosto de trabalhar em casa, porque você tem mais tranquilidade, eu não digo, porque aqui por exemplo, eu estou gravando um vídeo aqui, ó, eu não tenho um barulho. Os vídeos aqui eles são duplos, você não tem barulho, você não tem barulho de nada. Agora em casa, meu amigo, o cara anda embaixo, eu estou ouvindo o cara, a criança do cara está batendo, brincando com um carrinho. No outro lado do meu corredor tem um vizinho que tem duas crianças, e eles ficam jogando bola dentro de casa, o pai também, fica jogando bola dentro de casa, cara. Aí como é que você vai fazer uma gravação numa coisa? Aí eu fico pensando, como é que o cara trabalha, e quando você vai lá e coloca um fone de ouvido, por exemplo, e quando você vai lá, por exemplo, e coloca um fone de ouvido, parece que o barulho ele fica mais grave, ele aumenta, você parece que ouve mais o barulho externo do que o próprio trabalho teu ali que você está ouvindo no headphone. Então não tem, cara, eu acho que vai ficar. Não tem como ficar dessa forma, sabe? Então às vezes compensa mais ir para a empresa, né? A gente ir para a empresa, trabalhar numa boa lá, tranquilo, gostoso, porque pelo menos você está conversando com pessoas diferentes, você está tendo um contato maior com outras pessoas também, porque aqui quando a gente sai lá na portaria é um monte de gente, é muita gente. Sabe? Eu falo, pô, os caras estão remoto, cadê? Tá todo mundo presencial aqui, pelo menos aqui, lá que a gente trabalha. Então, por exemplo, nós temos no próprio prédio tem a nossa contabilidade. Então, a contabilidade inteira, na época da pandemia, foi remota. Eu vinha de vez em quando alguns. Vocês não têm ideia do problema que dava isso aí. Quando você mandava um e-mail para a contabilidade, sempre os caras já respondiam. Você ligava, já atendia. Mensagem WhatsApp, era rapidinho. Depois você mandava e-mail, levava 2 dias para voltar. Você mandava mensagem WhatsApp de manhã, de tarde os caras respondiam. Aí você ligava para lá, a pessoa está em home office. Você faz como? Deixa recado. Não tem como, cara. Por isso que às vezes é melhor você esquecer a CLT, abrir a tua CNPJ e vai prestar serviço, por exemplo, de prestação de serviço. Eu vou trabalhar para 3 meses, faz um contrato de 3 meses, trabalho para 3 meses. Pronto. Daqui 3 meses renova mais 3 meses e acabou. É muito melhor. Pelo menos você vai pagar o imposto, você vai ganhar, a empresa vai pagar o imposto, você vai ganhar mais, porque afinal de contas, todos aqueles gastos que você tem na CLT, por exemplo, uma empresa, se você paga um salário mínimo de R$ 1.500 para um funcionário, 80% mais ou menos, quase 90% daquele salário, você tem que tirar do bolso e pagar ao governo, os impostos. Então, um cara que sai R$ 1.500 para você vai sair por 2.800, quase R$ 3.000. Se você negocia com um funcionário, um PJ, por exemplo, ao invés de pagar um salário mínimo, você, vou pagar mais, se eu fosse pagar ele para CLT, eu pagaria, por exemplo, quase 3.000. Então, ao invés de pagar 1.500, eu vou pagar 2.400 para R$ 2.000. O cara vai pagar, por exemplo, 6% de imposto. Esses dois dão R$ 120. Né? Então você vai lá, você paga para o cara R$ 2.000. O cara vai pagar 6% de imposto, 6, 2, 12, 120. O cara vai ganhar 1.880 livre. E a empresa vai economizar mais, porque ela vai pagar também 6%, né? Desses 2.120. Cara, a empresa ganha, o funcionário ganha, e o governo ganha, porque vai estar recebendo imposto. Só que o governo vai ganhar menos, e nós, empresa e o funcionário, vamos ganhar mais. Mas ainda tem aqueles caras, eu quero a segurança do CLT, segurança, cara, não existe segurança CLT, não tem. Vocês não viram o problema do INSS agora? Colocaram um monte de desconto lá de associação disso, proteção dentária, convênio convênio dentário. Cara, aí você vai procurar, não existe isso. Segurança por quê? Chegar para tirar o dinheiro do bolso. Então, cara, CLT é um problemão. Eu não concordo com CLT, eu prefiro ainda. Eu trabalho com PJ, eu não sou CLT. Então, desde essa empresa, depois dessa empresa que eu entrei, essa que foi para vocês de ter pego a primeira vez uma Fiorino, a primeira vez que eu fui dirigir um carro
tinha acabado de sair da autoescola. O primeiro carro mesmo que eu peguei para andar, depois da carteira, foi essa Fiorino nessa empresa. Depois dessa empresa eu virei PJ, nunca mais virei CLT. E graças a Deus, porque olha, só teria pago imposto, e acho que eu estaria trabalhando no mercado ainda como pacoteiro, empacotador de mercado. Então eu acho que tem muito chão ainda para a gente conseguir ter um home office, para as empresas que realmente adiram com vontade. Não, nós queremos home office porque é bom. Não, as empresas estão com home office por causa da pressão política, pressão das pessoas, pressão do mercado. É por isso que elas estão no home office, não porque é bom. Essa é a verdade. Então, a hora que eu tiver uma coisa que realmente seja regulamentado de forma correta, né, que não favoreça só sindicato e só funcionários, aí eu acho que talvez as empresas tenham mais vontade de fazer uma coisa home office. Agora, até o momento, eu não consigo enxergar esse tipo de situação uma boa, não. Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha que falar, né? Como eu falei para vocês, eu vou fazer vídeos assim aleatórios, falando sobre coisas, sobre o meu pensamento, sobre o meu ponto de vista. Tá? Eu acho que é um adicional que eu trago, né? Agrego para o canal. Bom, pessoal, eu acho que se você gostou desse tipo de conteúdo aí, se gostou do canal, né? Se inscreva, compartilha, né? Aproveita e já deixa ali nos comentários o que você concorda, se não concorda, o que você prefere, se trabalhar home office, trabalhar presencial, se prefere híbrido, deixa nos comentários ali, e se gostou já se inscreva no canal, ok? Até mais!